Imaculada, estamos iniciando o programa No Coração de Jesus. Hoje, a primeira sexta-feira do mês de julho, e é nesta sexta-feira que nós teremos que fazer uma adoração ao Sagrado Coração de Jesus, ao pedido do próprio Senhor, que falou a Santa Margarida Maria Alacoque, que todo aquele que fizer nas 9 primeiras sextas-feiras de cada mês uma adoração ao Sagrado Coração de Jesus, receberá 12 graças, as 12 promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a pessoa possa realmente se encontrar com o Senhor e ter a certeza de que nada, nem neste mundo e nem no outro, poderá nos separar do amor do Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu convido você a nós nos preparar neste dia, neste momento, em que estamos vivendo no dia 2 de julho, este que é a primeira sexta deste mês, assim adorarmos o Senhor e pedir ao Senhor aquela graça, aquela bênção, aquilo que nós mais precisamos hoje na nossa vida. Eu penso que o que nós poderíamos hoje de melhor pedir ao Senhor é que nos desse discernimento, entendimento da nossa história e da nossa vida. Porque em nossa vida nada acontece por acaso, tudo tem um porquê, ou um para quê. Nada na vida do ser humano e principalmente do cristão acontece por acaso. Tudo tem um objetivo para que a pessoa possa ir se purificando, se lapidando, se transformando para se encontrar definitivamente com nosso Senhor Jesus Cristo. É podermos ter a certeza que no mundo nada poderá substituir Deus das nossas vidas. E o homem, o ser humano, ele só vai realmente se realizar como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, seja lá qual for a profissão ou vocação que seguir, só vai mesmo se realizar quando voltar o seu coração para Deus. E é por isso que nós estamos aqui na sexta-feira, pedindo e insistindo com você, por amor de Jesus Cristo, para que você tenha esse encontro pessoal com o Senhor. O grande problema nosso é que muitas vezes nós duvidamos de que Deus nos ama, Muitas vezes o demônio vem e nos diz que o Senhor, Ele esqueceu de nós, que a nossa história, ela é uma história que está sendo mal conduzida ou que realmente as coisas não deveriam acontecer do jeito que estão acontecendo. Os problemas, as dificuldades, as insatisfações que em muitos casos vão surgindo nos vários relacionamentos que a gente tem com os amigos, às vezes em casa com a família, com aquela pessoa que muitas vezes a gente mais conta, o que a gente pensa que mais será o nosso amigo, muitas vezes a gente acaba se decepcionando, Às vezes até conosco mesmo, a gente fica triste às vezes com certas atitudes que nós temos, outras vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos, Às vezes existem várias coisas que nós não conseguimos entender. Nossa Senhora também passou por isso, mas ela guardava tudo em seu coração, porque sabia que nada era por acaso. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para que nós juntos possamos oferecer a Deus esta semana, este mês de junho, que findamos no dia de anteontem, Que nós possamos hoje oferecer esse mês de julho, essa primeira sexta-feira, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, tudo aquilo que nós vivemos, para que o Senhor, Ele nos ajude, nos abençoando com a graça de podermos entender, aceitar e obedecer, e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Oremos. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje. Minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas
em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês de julho. Rezemos a fim de que as situações sociais, econômicas e políticas, muitas vezes conflitivas, sejamos nós corajosos e apaixonados artífices do diálogo e da amizade fraterna. E a intenção da nossa arquidiocese, para que todos os dizimistas, que conscientes de sua responsabilidade, ajudam a construir uma igreja discípula e missionária no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós agora vamos nos preparar um pequeno intervalo. E eu convido você a arrumar aí o seu altar. Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso, né? Mas a gente sempre vai pedindo, porque novos telespectadores vão acompanhando o programa e muitas vezes a gente também na correria do dia a dia acaba esquecendo. Mas coloque aí todos aqueles objetos que você gostaria que fossem abençoados: o terço, o escapulário, a Bíblia, exames médicos, carteira de trabalho, pedidos de orações. Coloque o nome dos seus antepassados, dos seus familiares, aquela pessoa que você gostaria que recebesse uma graça especial do Sagrado Coração de Jesus nesta primeira sexta-feira. Rezarmos pela humanidade, em especial neste momento de crise mundial com esta pandemia, para que nós, seres humanos, voltemos o nosso coração para Deus, não é? Para que nós possamos realmente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, realmente descobrirmos que nós, sem Deus, não conseguiremos nos realizar e sermos felizes. O homem tem desejo de vida e de vida eterna, mas isso o ser humano só consegue com a graça de Deus. E nós estamos aqui para reconhecer esta graça do Senhor, que nos ama como somos, que sabe o que é o melhor para nós, que está sempre conosco, que nunca nos abandona, apesar que muitas vezes nós esquecemos, que muitas vezes nós procuramos em outras coisas aquilo que nós só podemos encontrar em Deus. Então vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos com o Evangelho, uma pequena reflexão, as orações e as bênçãos que hoje cada um de nós precisa na nossa história, em nossa vida, na nossa família, em nosso trabalho, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, enfim, em tudo aquilo que faz parte da vida de cada um de nós. Então, retornando agora com o programa No Coração de Jesus. Eu espero que você, meu querido irmão e irmã, esteja aí meditando e aguardando esse momento tão esperado que é o Evangelho do dia. A Palavra de Deus, o verdadeiro alimento que traz para nós sabedoria, que dá a cada um de nós a coragem, a força de vencermos os obstáculos, os desafios, de não deixar que as provações, as dificuldades, o sofrimento do dia a dia, que são naturais, né, na nossa história, uns mais, outros menos, eles nos abatam, eles nos desestimulam, eles nos desencorajam muitas vezes, porque falta fé, né? Muitas vezes falta também uma vida de oração. Muitas vezes nós esquecemos de conversar com o Senhor na nossa vida. Então,
este momento, esta sexta-feira, é dedicada para que nós possamos nos catequizar, nos conscientizar de que nós precisamos, pelo menos por um instante, durante o dia, durante a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida, estarmos com o Senhor. Quem faz essa experiência muitas vezes terá mais alegria, mais paz, mais vida em plenitude. Quem faz poucas vezes também vai experimentar poucas vezes o amor de Deus, a sabedoria do Senhor e esta luz que veio nos iluminar, nos transformar, mostrar para nós por onde deveremos caminhar. Então que nós possamos agora escutar esse Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Querido irmão e querida irmã, vamos ouvir o Evangelho de Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Evangelho maravilhoso, né? Que revela o amor de Deus por cada um de nós. Diante deste Evangelho, a única coisa que nós podemos fazer é dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por me amar do jeito que eu sou, por me aceitar. Muitas vezes sou indigno, muitas vezes não reconheço, muitas vezes aquilo que deveria de fazer não faço e aquilo que não deveria de fazer eu acabo fazendo. E o Senhor não desiste de mim, não desiste de nós. O Senhor é fiel, o Senhor mantém-se sempre ao nosso lado. Hoje Jesus chama um dos primeiros discípulos, Mateus, que era um fiscal da época, um cobrador de impostos, né? Odiado pelos judeus, porque, né, desde aquela época também haviam muitas injustiças, né, referente à cobrança de impostos. Dinheiro mal empregado, dinheiro muitas vezes colocado, né, em outras situações as quais não favoreciam as pessoas mais humildes, mais simples, mais pobres, as necessidades daquela sociedade. Então, Jesus, ao passar por aquele local, né, aquele posto fiscal, vamos dizer assim, ele vê lá Mateus sentado, acomodado, aburguesado, né, cobrando impostos, exigindo daqueles coisas que ele mesmo não tinha coragem de fazer. E aí Jesus, ele chama aquele jovem, né? E diz para ele: segue-me. E ele prontamente abandona toda aquela vida, né, errônea, toda aquela vida de pecado, toda aquela burguesia, tudo aquilo que muitas vezes contaminava a sua alma, né? E segue nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também Jesus nos chama, Jesus pede que nós nos levantemos, né? Muitas vezes da falta de fé, muitas vezes da falta de oração, muitas vezes de uma vida pecaminosa, muitas vezes de uma vida apegada ao sexo, à bebida, à droga, à corrupção, à mentira, a fofocas, a intrigas, a ressentimentos, a falta de perdão, né? Para que nós possamos seguir Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo, em outro momento, Jesus vai nos dizer assim,
quem quiser me seguir deve renunciar a si mesmo. Quero dizer, o pecado do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da autossuficiência e tomar a sua cruz para seguir Jesus. Cada pessoa, né? Em especial, eu falo para nós que somos cristãos, tem a sua cruz. E é esta cruz que vai nos salvar, porque ela vai fazer com que nós possamos dobrar os nossos joelhos, ela vai fazer com que nós possamos reconhecer que sem Jesus nós não somos salvos, ela vai fazer com que nós possamos ser humildes, ela vai fazer com que nós possamos ir nos desapegando deste homem velho, né, do homem da carne, do homem muitas vezes dos sentimentos e atitudes contrárias ao Evangelho, para nascer novamente do alto, do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus. Jesus, ele vai à casa de Mateus, ele quer ir hoje na sua casa, meu irmão e irmã. Hoje à noite, faça um bom jantar, convide a sua esposa, a sua família, convide Jesus Cristo. Quem sabe hoje Jesus seja para você o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. Quem sabe o seu tio, o seu avô, o seu vizinho. Quem sabe aquela pessoa que te magoou, que te pisou, que sabe te ofendeu. Ligue para esta pessoa, né? Peça perdão a ela, ofereça outra face, ofereça um jantar, uma ceia, né? Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua história. Quanto mais pensamentos positivos, né? Mesmo passando pelo vale da aridez, nós tenhamos em nosso coração, mais graças, mais bênçãos, mais alegrias, mais uma vida plena de paz, saúde e alegria teremos em nosso coração. E aí tem pessoas que duvidam, né? Começam a criticar Jesus e dizer, né, como pode este homem estar com pecadores, com prostitutas, com pessoas que são contrários à fé? E Jesus vem e diz assim, né, olha, eu não vim para os justos, eu não vim para os santos, eu não vim para aqueles que são bons, corretos, para aqueles que não precisam mais de Deus ou que se acham, né, deuses da sua vida e da vida dos outros, porque alegam que são perfeitos. Eu vim para aqueles que são pobres, né, porque não amam, porque muitas vezes estão amargurados, cansados, desanimados, apegados ao pecado. Eu vim curar esta nação, eu vim curar esta humanidade, eu vim curar o ser humano das suas infidelidades, do seu pecado, porque é isso que mata o ser humano, porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, e nós temos medo da morte, e por termos medo da morte, tudo que nos acontece, né, que nos faz sofrer, que nos tira a paz, que nos questiona, que vem contra aquilo que eu gosto ou que eu acho que é certo, me faz sofrer. Que nós possamos pedir hoje ao Senhor que nos dê um coração novo, um coração que descanse em Deus e que nós possamos ver em tudo, até nas coisas mais simples e humildes, a mão de Deus. E muitas vezes a nossa oração significa silenciar nossos pensamentos, né? Nossos conceitos, nossos julgamentos e simplesmente dizer obrigado, Senhor, pela vida, né? E por tudo aquilo que eu tenho. Ajude-me, Senhor, a não perecer em minhas mágoas e tristezas, mas caminhar sobre aquelas águas da vida que me ameaçam e querem me tirar a paz. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui muitas, né, solicitações e pedidos de oração. A Leonice Rodrigues, do bairro Paraty, ela está pedindo pelos enfermos que estão com Covid, em especial hoje pela sua irmã Maria de Lourdes, e também o Joaquim Borges está, né, sendo solicitado e pedindo oração para ele. Vamos colocar junto ao Sagrado Coração de Jesus o pedido desta nossa irmã. Também aqui vamos rezar pelo descanso eterno de Alex Ferreira e Edmilson, colocando agora junto ao Sagrado Coração de Jesus estes pedidos. Pela recuperação de saúde de Claudinha Pinho, também junto ao Sagrado Coração de Jesus,
este pedido de oração. O Félix Alípio também está pedindo pela cura de um primo que se chama Carlos Rodolfo Duré, que também se encontra numa situação, né, de doença e que precisa da nossa oração para recuperar a sua saúde. A Joelma, lá do Jardim Tarumã, ela está pedindo por Magila e Arthur, a família Rezec, família Amorim, pela doutora Cláudia e todos aqueles que têm hoje alguma necessidade em seu coração. Também pelos projetos de Emerson Alves e sua família. A Norma Gaúna, do Vilas Boas, está pedindo pelos seus sobrinhos Cristiane, a Teixeira Garcia e também o Reinaldo Garcia. A Tânia Terezinha, ela está rezando e pedindo uma graça especial pela Silvia Regina, pela saúde de Vânia, também pela Margarete e toda a sua família. A Vânia se encontra no CTI e nós agora, com a graça de Deus, pedimos pela recuperação da saúde desta filha, desta nossa irmã. A Irene Brites, lá do Tarumã, está pedindo pela recuperação de saúde dos seus familiares, dos filhos e neta. E agora eu convido você, meu irmão e irmã, a nós rezarmos juntos e pedirmos ao Senhor por todas essas intenções, as que estão aqui na sua casa, em seu coração, pelos objetos que estão aí no altar, diante de você, pelos seus familiares e por tudo aquilo que é necessário hoje para a sua felicidade. Senhor Pai Santo, Deus Pai, Deus eterno e todo-poderoso, o Senhor conhece o coração, a vida de cada um de nós. E nós agora entregamos estes irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão acompanhando este programa, que estão aqui fazendo a sua adoração pessoal ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, pelo teu sagrado coração de Jesus, que derrame a bênção sobre estes irmãos e irmãs, os objetos, água, óleo, sal, terços, escapulários, fotografias, antepassados, pelas pessoas que hoje se encontram enfermas nos hospitais, nas casas, ou aonde somente Nossa Senhora, o Espírito Santo e o Sagrado Coração de Jesus podem chegar neste momento. Pelos empresários, pelas pessoas que trabalham no comércio, pelas pessoas que são políticos, pelas pessoas que exercem algum tipo de liderança na sociedade, professores, médicos, pessoas que têm alguma responsabilidade sobre os enfermos e mais necessitados. Derrame agora, Senhor, a sua graça sobre os moradores de rua, sobre as pessoas que estão em pecado, sobre todos aqueles que acompanham este programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e querida irmã, nesta sexta-feira nós estamos aqui para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus. Aquele coração que quer fazer o nosso coração semelhante ao dele. Um coração que obedece, que é humilde, que ama, que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Que veio a este mundo para salvar, para curar, para perdoar, para libertar, para fazer com que aquela ovelha que estava perdida possa encontrar o bom caminho e voltar para a casa do Pai. Que nós possamos hoje olhar para Jesus e entregar a nossa vida, o nosso coração do jeito que Ele está, a nossa família, o nosso trabalho, né? Os nossos negócios, a nossa saúde, os nossos sentimentos, os nossos projetos, e confiarmos no Senhor. Hoje é o dia de nós realmente exaltar o Senhor, para que nós possamos realmente saber de que nada poderá nos separar deste amor do Senhor, que Ele sabe, que Ele conhece, que Ele jamais irá nos abandonar, que Ele caminha conosco e, inclusive,
O Senhor, Ele nos disse que aquele que for fiel ao seu sagrado coração de Jesus, ao imaculado coração de Maria, pois o próprio Senhor, o próprio Deus, né, que é aquele que se apresentou na pessoa de Jesus, virá habitar no nosso coração. Hoje, o grande problema do ser humano é que tirou Deus do centro da sua história e colocou lá o ser humano com suas necessidades. O Senhor vai nos dizer, assim como Deus, né, alimenta os animais, né, que não sabem rezar como nós rezamos, né, mas os animais rezam quando eles cantam, né, quando eles batem as asas, quando eles, né, muitas vezes manifestam o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão através, né, de fazer aquilo que eles vieram fazer neste mundo, trazer vida, né, trazer ao mundo a alegria e a certeza de que o ser humano não está sozinho, pois nós também deveríamos, né, através da nossa vida louvar a Deus, através das nossas atitudes, através das nossas ações. Então agora nós iremos rezar e pedir esta oração a qual o Senhor permitiu que ela fosse, né, criada para pedir o fim desta pandemia, não só do coronavírus, mas de tudo aquilo que leva a negar a Deus. Oremos. Alto, detenha-te, demônio, detenham-se toda a maldade, todo perigo, todo desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade, e detenham-se nossas paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto. O coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto. O coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Alto. O coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Muito bem, querido irmão e querida irmã. Estamos finalizando mais um programa no coração de Jesus. Que Deus abençoe você, o teu final de semana, este mês de julho, para que você possa, cada dia, cada instante, saber que você não está só, mas que Deus está contigo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Querido irmão, querida irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.